Nossa aula hoje é uma aula de revisão, tá bom? Então, como eu coloquei lá no tabelinha de vocês, para vocês estudarem o leste europeu, né, e um pouco da Ásia. Vou pegar aqui a prova, tá bom? Olha, o primeiro conteúdo que nós vamos estudar é sobre o Império Russo, né? Como nós estávamos falando nas últimas aulas sobre o leste europeu. Falar em leste europeu é falar exatamente sobre a antiga União Soviética e sobre a CEA, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, esses países ficam localizados na Europa Oriental. Bem, a antiga União Soviética, né, antes de ser a antiga União Soviética, a Rússia ela vivia um outro sistema político, governado pelos czares. Quais era esse sistema? Qual era esse sistema? Era monarquia, república, democracia, ditadura, o quê? Hã? Nono Qual era ano? a mesma pergunta? Durante o Império Russo, antes da Rússia e mais aquelas 14 repúblicas formarem a antiga União Soviética, qual era o sistema político predominante ali? Hum, não tô lembrado. Era Monarquia. monarquia. Isso, então vocês anotem aí no caderno de vocês. Durante o Império, o sistema político que dominava era a monarquia, eram os czares, né? Era que tem aquelas famílias de. Era os nobres, né? A família real ali, chamada de czar, que tinha como principal sistema político a monarquia. A república ela só veio depois, quando Lenin tomou o poder. Aí foi instituída uma república popular socialista ali na antiga, onde formou-se a antiga União Soviética. Bem, enquanto a Europa Ocidental estava lá se modernizando, enquanto a Europa Ocidental estava se modernizando, potências como a Alemanha, Reino Unido, França, começavam a investir muito no processo de modernização, principalmente após o Plano Marshall, né, após as guerras, mas antes já havia tendo esse processo de modernização. A Europa Oriental não se atentava muito para isso. E aí, o czar, né, entendeu que era importante a modernização, que era fundamental para aquele território modernizar, nesse sentido, a Europa Oriental. Agora, qual era o principal interesse desse czar em modernizar a Europa Oriental? Era um interesse social, como acontecia também na Ocidental? Era um interesse político, econômico ou todos os interesses juntos? Hã? Acho que todos. Todos? Gente, olha, vamos lá. Os czares, eles tinham uma concentração de terra muito grande. A população, eles não estavam nem aí para a população servia apenas como um meio de gerar riquezas para os czares, para a família real. Tanto que, nesse período, a Rússia era muito pobre. Era uma Rússia onde as pessoas se concentravam na área rural, não tinham terras para trabalhar, passavam fome, analfabetismo era lá em cima. Então, os czares, eles não se importavam muito com essa questão social. O principal interesse deles em modernizar a Europa Oriental era a econômica. Então, modernizar para gerar lucro, não exatamente para melhorar as condições daquela população, porque eles não faziam nada para melhorar. Eles tinham era uma concentração de terra, eles nem davam o direito da pessoa a produzir, já que eles concentravam, eles pegavam toda a terra e diziam, é minha, vocês vão trabalhar, mas o que vocês tirarem dessa terra é meu, porque as terras são minhas.
Outra questão, outro ponto importante foi o Domingo Sangrento. O que aconteceu no Domingo Sangrento? O dia lá que mataram muitas pessoas. Mataram muitas pessoas. Então, o Domingo Sangrento, ele foi um evento na Rússia muito importante. Pode falar, Carlinhos? Super. O Domingo Sangrento, ele foi muito importante na história da Rússia, né? Porque foi um massacre, a gente pode chamar assim, muitas pessoas foram mortas. E qual era o principal objetivo do Domingo Sangrento era tirar, né, depor o Nicolau II do trono. Eles não aguentavam mais tudo aquilo que eles passavam com aquela monarquia. Então, tirar Nicolau II do trono era o principal objetivo da marcha, né, que foi feita no Palácio de Inverno pelos operários para pedir melhores condições. Isso aconteceu em 1905, tá? Tudo bem, Vi. Isso aconteceu em 1905. Não confundam 1905 com 1917. 1905, tracinho Domingo Sangrento, anota aí no seu caderno. 1917, aí eu tive a Revolução Russa. Anotaram? Posso continuar? Qual era o objetivo? 1905, do Domingo Sangrento. Não. Qual era o objetivo do Domingo Sangrento? Era depor o Nicolau II do trono. Pronto? Outro ponto importante, né, que nós estudamos durante as aulas foi a questão do Stalin. Você quer que eu mande o slide no grupo? Eu mando. Eu vou disponibilizar a aula, a revisão da aula, mas eu mando também no grupo, tá bom? Outro fator importante foi a ação de Stalin dentro daquele território. Depois de Lenin, né, Stalin assumiu aquela república socialista, né, ele comandou a URSS, e aí teve uma política muito usada por Stalin como um meio de manter poder. Era uma estratégia de poder. Então, o que era que Stalin fazia? Stalin pegava vários russos e colocava em territórios de outros países, como da Ucrânia, por exemplo. A Chechênia é território da Ucrânia. Só que na Chechênia, eu tenho muitos russos. E por que Stalin fazia isso? Porque, às vezes, quem tomava as decisões era, geralmente, aquele conjunto de pessoas que eram nacionalizados daquele lugar. Então, ele pegava muitos russos e jogava ali naqueles territórios, colocava para manter poder russo, para que os russos continuassem dominando os territórios. Então, era uma estratégia de domínio. Essa política de Stalin, de misturar etnias, ficou conhecida como política do liquidificador. Por quê? Porque misturava muitas etnias ali, mas o predomínio era russo. A maior parte dessas pessoas eram russas para que Stalin conseguisse dominar, manter o poder. Ok. 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 Sobre a Ásia, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos aspectos naturais da Ásia, né? Vocês sabem, eu já falei várias vezes para vocês que a Cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, é o maior, a maior cadeia de montanhas do mundo. Então, se eu colocar uma questão sobre o relevo da Ásia, não fale, pelo amor de Deus, não marca a alternativa que diz que na Ásia não tem relevo, que não tem cadeias de montanhas. Eu tenho o maior pico do mundo, o Monte Everest, é a maior cadeia montanhosa do mundo.
a montanha, é tão grande que é conhecida como o teto do mundo. Então, o relevo da Ásia, ele é bem peculiar, é um relevo muito específico. Eu tenho aquela cordilheira do Himalaia pegando vários países. Essa cordilheira ela vai influenciar no clima, na vegetação, vai influenciar na distribuição da população dentro daquele continente, vai influenciar em lugares que vai ter chuva, como aqueles das monções asiáticas ali no sul e sudeste da Ásia, principalmente ali na Índia. Vai interferir para que do outro lado tenha um deserto. Então, isso vai interferir bastante. Esses são os aspectos que eu vou cobrar na prova. Tem alguma dúvida? Não. Não? Não, Então, não. amores, eu vou fazer a chamada de vocês. Vou disponibilizar os slides já, para não esquecer. E boa prova, bom desempenho. Aula que vem. Outra coisa que eu vou pedir para vocês. Só um minutinho.